All right. We greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Nós saudamos a todos no nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. We are here to share the word together with you. Estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus juntamente com todos vocês. Today we didn't manage to have a normal worship service. There's a lot of water in the bylaws because of the floods. Hoje nós não conseguimos ter o nosso culto normal na igreja devido às cheias, que existe muita água nas ruas aqui na cidade de Maputo. I believe most of the people, even outside Mozambique, they are accompanying what's going on with the flooding in Mozambique. Acredito que muitas pessoas, mesmo aqueles que estão fora de Moçambique, estão a acompanhar o que está acontecendo em termos das cheias aqui em Moçambique. We are really in a terrible situation. Estamos realmente numa situação muito terrível. One of our churches in Boane is affected. Uma das nossas igrejas que está no distrito de Boane também foi afetada. We praise God that they are safe. E nós damos graças a Deus de que eles estão sãos, together with seguros, the pastors of Boane. Juntamente com os pastores de Boane também. But we continue to remember them in our prayers. Mas continuamos a lembrar a cada nas nossas orações. That the Lord may continue to keep them safe and to bless them and their families. Que o Senhor continue a mantê-los em segurança e abençoar juntamente com as suas famílias. And those who are able to support them also you can support through our church. E aqueles que tiverem a possibilidade de ajudar podem fazê-lo através da nossa igreja. So before we begin the preaching for the day, então, antes de começarmos com a pregação hoje, I'm going to ask my wife to pray for us to start and to pray also for those who are going through this situation of the floods. Então, nós vamos começar, eu vou fazer uma oração de abertura e também orar por aqueles que estão a passar por essa situação das chuvas. Let's pray together. E vamos orar juntos. Oremos. Rei da Glória, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela proteção. Obrigado pela provisão e por tudo quanto o Senhor tem feito, Papá, por cada um de nós e pela sua igreja. Em nome de Jesus. Estamos, Senhor, para começar a meditação da Tua Palavra, em que nós estamos, Senhor, com expectativa, Senhor, de ouvirmos a Sua voz e de sermos transformados por intermédio dela, mas lembramos-nos, Senhor, nesta tarde, Papá, e oramos, Senhor, por todas as famílias, Senhor, que estão sendo afetadas e foram assoladas, Papá, por essas calamidades das chuvas e das cheias, e pedir, Papá, que o Senhor possa confortar a cada uma delas e suprir as suas necessidades, Senhor, em nome de Jesus. Os nossos corações, Senhor, estão com cada família, com cada pessoa, Senhor, que neste momento, Papá, perderam os seus bens, perderam as suas casas, Senhor. E que o Senhor possa ser a esperança, o Rei da Glória, de cada um. E de que todo tipo de apoio que tem sido mobilizado, Senhor, seja, Papá, para dar o mínimo de conforto, mas que seja o Senhor, Papá, nos seus espíritos, a consolá-los, Senhor, e a direcioná-los em nome de Jesus. Papá, nesta tarde em que estamos aqui, Senhor, a começar essa transmissão, queremos, Senhor, pedir que igualmente o Senhor possa também tocar os nossos corações por intermédio da Sua Palavra, abrir, Senhor, as nossas mentes, Senhor, e remover qualquer tipo de distração, para que a Sua Palavra, Senhor, ela possa verdadeiramente tocar-nos e transformar-nos, Senhor. Abra o nosso entendimento, Rei da Glória, como o Senhor abriu o entendimento da Lídia quando Paulo pregava, para ela compreender aquilo que Paulo falava, igualmente faça com cada um de nós. Aqueles que te ouvem, que ouvirão, Senhor, a Tua Palavra neste momento em direito, e mesmo aqueles que irão ouvir, Senhor, no outro momento. Pai, nós entendemos, Senhor, que a distância não é barreira. Entendemos, Senhor, que é importante sim nós congregarmos como igreja, mas também compreendemos, Papai, que cada recurso que o Senhor disponibiliza, Senhor, é para a edificação da sua igreja. E igualmente, Senhor, também agradecemos pela tecnologia, Senhor, que nessa tarde nos possibilita, Papai, de nos alcançarmos pessoas, alcançarmos, Senhor, corações com esta palavra, Papai, que o Senhor preparou para cada um de nós. Em nome e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É da glória que o Senhor use o teu servo com poder,
Que o Senhor tome, Senhor, a sua mente. Cada meditação, Senhor, da sua mente, Papai, que seja aceitável na sua presença nesta tarde. Em nome e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos agradecidos. Amém. Amen. Amen. Okay, so today I want to begin with the book of Romans. Hoje nós vamos começar com o livro de Romanos. I believe we had announced before that daily we'll be going through the book of Luke. Já havíamos anunciado anteriormente que diariamente, nos dias da semana, isto é de segunda até sábado, nós estaremos a meditar no livro de Lucas. And then on Sundays we are going to be going through the book of Romans. E nos domingos nós estaremos a meditar, estudar no livro de Romanos. So today we want to begin with the introduction to the book of Romans. Então hoje nós vamos começar com a introdução do livro de Romanos. We won't cover any verse in chapter 1. Não iremos cobrir nenhum versículo em particular no capítulo 1. But I just want to give you an introduction to the book of Romans Mas eu quero vos dar uma introdução no livro de Romanos, so that we can all be together as we move along in Romans. para que possamos estar todos juntos à medida que nós vamos estar a estudar o livro de Romanos. So just open your Bible to the book of Romans. Então, abra sua Bíblia no livro de Romanos, Take your notebook, leve o seu caderno de anotações, your pen, a sua caneta, and let's study together the word. e vamos estudar juntos a palavra. So let's begin with first who wrote the book of Romans. Então, iremos começar por quem escreveu o livro de Romanos. Apostle Paul is the one who wrote the book of Romans. O apóstolo Paulo é ele que escreveu o livro de Romanos, Though he did not plant the church in Rome, apesar de que não foi ele quem plantou a igreja em Roma, but is the one who wrote the letter to the church which was in Rome. mas é ele quem escreveu esta carta para a igreja que estava em Roma. Yeah, so we want first to study about the life of Paul, Queremos então primeiro estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, so that when we understand him better in his writings. para quando entendermos, de modo que quando entendermos melhor a vida do apóstolo Paulo, também iremos compreender o que ele escreveu. First of all, let's begin about his life before salvation. Vamos começar pela vida do apóstolo Paulo antes da salvação. We understand that he had dual citizenship. Entendemos que o apóstolo Paulo tinha uma nacionalidade dupla. He was Roman, also he was Hebrew at the same time. Ele era um romano e também era um hebreu ao mesmo tempo. And he could use that to his advantage in the book of Acts. Ele poderia usar o fato de que ele era um cidadão com dupla nacionalidade para a sua vantagem. Vemos isso no livro de Atos. I remember the time he was beaten. Uma vez quando ele foi batido, He said, I'm a Roman citizen. ele afirmou, eu sou um cidadão romano. So he had both citizenship. Então ele tinha essa dupla nacionalidade. Also, he was a Pharisee who was trained by Gamaliel. E também ele era um fariseu e foi treinado pelo Gamaliel. In Acts chapter 5, verse 34, No livro de Atos, no capítulo 5, versículo 34, Gamaliel was one of the most influential Pharisees. o Gamaliel mostra lá que o Gamaliel era um dos fariseus muito influentes. Even when the council wanted to kill the apostles, Mesmo quando o conselho se reunia para matar os apóstolos, Gamaliel was the one who said, no, don't kill them. foi o Gamaliel que disse em favor dos apóstolos, não matem a eles. And he gave a suggestion to allow them to go. E deu uma sugestão para permitir que eles fossem libertos. So this was Gamaliel who trained Paul. Então, é este o mesmo Gamaliel que ele foi o mentor do apóstolo Paulo. And the first time that we hear about the name of Paul is in Acts chapter 7, verse 58. A primeira vez que nós ouvimos sobre o nome do apóstolo Paulo é no livro de Atos, capítulo 7, Verse 58. versículo 58. Let's read together Acts chapter 7, verse 58. Vamos ler juntos o livro de Atos, no seu capítulo 7, versículo 58. Assim diz a palavra do Senhor. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram
os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Okay, so this name Saul is the name of Paul. Então, o Saulo é o nome do apóstolo Paulo. For those who have for you who has just joined right now, we are doing an introduction to Romans. Para você que se junta agora, estamos a fazer uma introdução do livro de Romanos. So, the first time we hear about Paul is in the stoning of Stephen. Então, a primeira vez que nós ouvimos sobre o apóstolo Paulo, no nome Saulo, foi durante o apedrejamento do Estevão. The witnesses had laid their clothes on the feet of a young man named Saul, who is Paul. As testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, que é o apóstolo Paulo. And then from there, Paul became serious about persecuting the church. A partir deste momento, nós vemos que Paulo ele estava mesmo muito sério nessa missão de perseguir a igreja. So when we go to chapter 9 of Acts, quando vamos para o capítulo 9 do livro de Atos, verse 1 to 6, olhando os versículos 1 até 6. Let my wife read quickly Acts chapter 9, verse 1 to 6. Vou ler rapidamente o livro de Atos, capítulo 9, versículos 1 até 6. Assim diz a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Okay, so here we see the conversion of a man who is going to write the book of Romans we want to start studying. Então, aqui nós vemos a conversão do homem, ou de um homem, que será ele que irá escrever o livro de Romanos, que é o livro que nós estaremos a meditar. He was a persecutor of the church. Ele era um perseguidor da igreja. And this conversion was direct with the Lord Jesus. E a sua conversão foi direcionada, ou foi diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus himself evangelized him. O próprio Jesus Cristo evangelizou o apóstolo Paulo. And later on, we see Paul being called into the ministry. E mais tarde, nós vemos o apóstolo Paulo sendo chamado para o ministério. So, what I want you to see is the journey to alive to the point where he wrote the book of Romans. Então, o que eu quero que você veja é a jornada que lhe conduz até ele chegar a escrever esta carta. So, after he got saved, então, depois que ele foi salvo, the Holy Spirit called him into ministry. O Espírito Santo o chamou ao ministério. Acts chapter 13, verse 1 to 4. Então, vemos no livro de Atos, capítulo 13, versículos 1 até 4. E diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 13, versículos 1 até 4, diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. All right. So, we see here the calling of Paul into the ministry. Então, nós vemos aqui o chamado do apóstolo Paulo ao ministério. It's the Holy Spirit who called him into ministry. Foi o Espírito Santo que o chamou para o ministério. Now, Paul himself in 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 17. Então, o próprio apóstolo Paulo, no livro de 1 de Timóteo, capítulo 1,
de versículos 12 até 17, he understood that this was the grace of the Lord. ele entendeu que esta foi a graça do Senhor. To move from being a persecutor of the church Para deixar de ser o perseguidor da igreja to start serving Jesus, e começar a servir a Jesus, even to write books of the Bible, até escrever os livros da it Bíblia, was only by the grace of the Lord. foi somente pela graça do Senhor. You can read quickly 1 Timothy. Vou ler o 1 de Timóteo, capítulo 1, de versículos 12 até 17. Assim diz a palavra do Senhor. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Amen. Amém. Yeah. So we see a person who was a blasphemer, Então nós vemos uma pessoa que era blasfema, persecuting the church. perseguidor da igreja. Now he's called into the ministry. Agora ele foi chamado ao ministério. So this shows us that the grace of God is enough, is abundant for each one of us. Isso nos mostra que a graça de Deus ela é suficiente e abundante para cada um de It nós. doesn't matter what background we have. Não importa o histórico que nós possamos ter. It doesn't matter what sins we have committed. Não importa que tipo de pecados você tenha cometido. But we see Paul was a blasphemer of Jesus. Mas vemos aqui o apóstolo Paulo, que era um blasfemo de Jesus, Called into the ministry. a ser chamado ao ministério. Not only saved, Não somente salvo, but called to be an apostle. mas chamado para ser apóstolo. So when Paul was called to be an apostle, Então, quando Paulo foi chamado ao ministério, right away he began the ministry of preaching. desde o princípio ele começou logo com o ministério da pregação. And church planting was one of his objectives. E plantar igrejas era um dos seus objetivos. So there are 3 missionary journeys Então, existem 3 viagens missionárias that Paul did. que o apóstolo Paulo ele fez. For those who studied the book of Acts with us, I believe you understand. Para aqueles que, juntamente conosco, estudaram o livro de Atos, vão se lembrar. So in those 3 missionary journeys, he planted a lot of churches. Então, nessas 3 viagens missionárias, ele plantou muitas igrejas. It is in those churches É nessas igrejas that he began to write letters em que ele começou a escrever cartas to the churches. às igrejas. So Paul contributed a lot to the Bible. Então, o apóstolo Paulo, ele contribuiu muito para a Bíblia que nós temos hoje. Let me explain you a little bit about the Bible. Deixa eu te explicar um pouco sobre a Bíblia, Particularly the New Testament particularmente o Novo Testamento. has 27 books. Tem 27 livros. The first 4 they are Gospels. Os primeiros 4 livros são os Evangelhos. Then it follows the book of Acts, Depois segue o livro de Atos, which focuses on church history. que se focaliza na história da igreja. Now, the next 13 books, Os próximos 13 livros, depois de Atos, they were written by Paul. foram escritos pelo apóstolo Paulo. Now, he wrote these books, 9 to the churches, 4 to individuals. Então, ele escreveu essas cartas, 9 para igrejas e 3 para indivíduos. And we consider them, they were considered as part of the canon, E são consideradas como parte de canon, as part of scripture. como parte das escrituras. So, 13 books Então, 13 livros of the Bible, da they Bíblia were written by Paul. foram escritos pelo apóstolo Paulo. And this he did in his missionary works. E ele fez isso nas suas viagens, no seu trabalho missionário, perdão. So, Romans is just one of the letters. Então, o livro de Romanos
é uma das cartas that Paul wrote. que o apóstolo Paulo ele escreveu. Among these 13 letters. Dentre essas 13 cartas. Now, why did he write the book of Romans? Então, por que ele escreveu esta carta, o livro de Romanos? Now, if you go again in the book of Acts, we'll be going a lot in the book of Acts. Iremos ver muito o livro de Atos. So go back to the book of Acts chapter 8 verse 4. Então, se nós voltarmos para o livro de Atos, no capítulo 8, versículo 4. Yeah, let's read Acts chapter 8 verse 4. Estaremos a ver o livro de Atos, capítulo 8, versículo 4, em que diz assim a palavra do Senhor. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Okay, so the disciples, after the persecution that rose after the death of Stephen, Então, os discípulos, depois da perseguição que se levantou a seguir a morte do Estevão, they went preaching wherever they went. eles saíam pregando em todos os lugares em que eles iam. So this shows that some of the churches is not Paul planted, Então, isso mostra que algumas igrejas não foram plantadas pelo apóstolo Paulo, including the church in Rome. incluindo também a mesma igreja que está em Roma. It's not Paul planted it. Não foi o apóstolo Paulo que pregou, aliás, perdão, que plantou. Yeah, so he's writing the letter to the church in Rome Então, ele escreve esta carta à igreja que estava em Roma to encourage them. para encorajar a eles. Because these churches which were being planted, Porque essas igrejas que eram plantadas, they were facing a lot of challenges. elas estavam a passar por muitos desafios. And one of the biggest challenge was the unity inside the church. E um dos maiores desafios era a questão da união dentro da igreja. And one of the things that caused the division is this unity between the Jews and the Gentiles. E um dos pontos que causava ou que trazia confusão na questão da união era esta união entre os gentios e os judeus. Because the Jews could not believe that they were one with the Gentiles. Porque os judeus, eles não acreditavam, não recebiam de bom ânimo de que eles são juntamente com os gentios, In Jesus Christ. em Jesus Cristo. So Paul is doing a lot of work to try to teach, to bring these two groups together. Então, o apóstolo Paulo, ele está a fazer esse trabalho, ou faz muito trabalho para tentar trazer esses dois grupos juntos em união. Again, if I take you back, Se eu vos levar um pouco de in volta, Acts chapter 11, no livro de Atos, capítulo 11, if we look at verse 19, se nós olharmos para o versículo 19, Atos, capítulo 11, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. okay. So they were preaching only to the Jews. Então, eles estavam a pregar somente para os judeus. Now listen, Escutem, the people are the challenge of accepting Gentiles is not only weak believers. as pessoas que tinham dificuldades de aceitar os gentios não eram somente os crentes fracos. Even strong believers. Mesmo os crentes fortes. We see that in Galatians Vemos isso no livro de Gálatas, chapter 2 verse 11 to 14. Gálatas capítulo 2, Verse 11 to 14. versículos 11 até 13. Estamos no livro de Gálatas, Galatians 2 Gálatas capítulo 2, read verses 11 to 14. iremos ler versículos 11 até 13. 14, go on to 14. Até 14, perdão. Estamos no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 até 14. Assim diz a palavra do Senhor. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação.
14. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Amen. Amém. Yeah, so now this is Peter, is an apostle. Então, este é Pedro, o apóstolo. Barnabas also is at the level of an apostle. O Barnabé também estava no nível de um apóstolo. But they also had this challenge of accepting Gentiles as part Mas of the family of believers. esses também tiveram desafios ou dificuldades de aceitar os gentios como parte da igreja. So Paul is making it his target to try to build unity in the church between the Jews and the Gentiles. Então, o alvo do apóstolo Paulo é trazer os gentios e os judeus juntos como parte da igreja. So when he's writing these letters, Então, quando ele escreve essas cartas, one of his main focus dos seus focos is to promote unity é promover a união in the church, na igreja. because this was what they were struggling with. Porque era nesta parte ou nisto que eles tinham dificuldades. In Acts chapter 15, No livro de Atos, capítulo 15, we talked about the council that they had sat in Jerusalem, falamos sobre o conselho que foi feito ou que sentou em Jerusalém. because they were handling the same differences between Jew and Gentile. Porque ali naquele conselho estavam a tratar dessa mesma questão, a diferença entre os judeus e os gentios. It was both a cultural problem and a theological problem. Havia ali problema cultural e também teológico. Yeah, so this is the mission of Paul. Então, esta era a missão do So apóstolo Paulo. when he's writing the letter to Rome, Quando ele escreve a carta para a igreja em Roma, you discover that the church in Rome also was not spared of this issue. ele percebe, porque ele percebeu Now também... you are going to perceive Perdão, você vai perceber que a igreja também em Roma não estava isenta deste problema. So they were also having a challenge Também estavam a ter desafios, because it was a church mixed with Jews and Gentiles. porque era uma igreja misturada de judeus e gentios. So they were struggling to understand one another. Então estavam a ter essa dificuldade de se entenderem uns com os outros. How do you know that this was part of the focus of Paul? Como é que nós sabemos que este era parte de dos focos do apóstolo Paulo? Is through the Romans, the book of Romans itself. Através do próprio livro de Romanos. When we continue studying the book of Romans, Ao continuarmos a estudar o livro de Romanos, you are going to see the topics that Paul is talking about. você vai perceber os tópicos que o apóstolo Paulo ele vai abordar. The first thing, A primeira coisa can one be right with God through obeying the law? é sobre alguém pode estar pode ser justo diante de Deus por obedecer à lei. So we'll be able to see this in chapter 1, verse 1 to chapter 3, verse 20. Veremos isso no capítulo 1, de versículos 1 até capítulo 3, versículo 20. Paul will be focusing on this main point to say, can a person really be made right by obeying the law? O apóstolo Paulo estará a abordar sobre este assunto. Uma pessoa pode ser justa, pode estar reta diante de Deus por obedecer à lei. Now, this shows that it indicates the struggle between the Jews and the Gentiles, Isso mostra que era dos desafios entre os judeus e os gentios, which the church in Rome was going through. que a igreja em Roma estava a ter como desafio. And in the same letter also, E na mesma carta, it talks about the issue of Abraham. fala sobre a questão de Abraão. Is he the father of only the Jews, or is he also the father of the Gentiles? Abraão, ele é pai somente dos judeus ou também é pai dos gentios? You find that in chapter 4, verse 1 to 25. Iremos ver isso no livro de Romanos, capítulo 4, de versículos 21 até... Verse 1 to 25. Chapter 1? Chapter 4, verse 1 to 25. No capítulo 4, de versículos 1, Verse 1 to 25. 1 até 25. So, Paul focused particularly on Abraham. Então, o apóstolo Paulo, ele se focaliza particularmente em Abraão. And then when we continue in the book of Romans, E continuando no mesmo livro de we'll Romanos, see in chapter 5 and chapter 7, iremos ver no capítulos 5 e 7, Paul will be talking about the law and sin. What role does the law play in sin?
Paulo estará a falar sobre a lei e o pecado. Qual é o papel que o pecado ele desempenha na lei? Yeah, or what law does the law play in sin? Qual é o papel que a lei desempenha no pecado? And then when you continue the same letter to the Romans in chapter 9 to chapter 11, E continuando na mesma a carta aos Romanos, a igreja em Roma, nos capítulos 9 to 11, 9 a 11, there you are going to see Paul will be focusing on the issue on what does the salvation of Gentiles indicate about the future of Israel as God's people. O apóstolo Paulo estará a se focalizar na questão da salvação dos gentios. O que isso indica sobre o futuro de Israel? Okay, so then the other one in chapter 14, E outra parte, no capítulo 14, Paul will be focusing on issues: should Christians observe Old Testament food laws and how they are to relate to fellow believers on church matters. Os cristãos devem observar o Antigo Testamento nas questões que têm a ver com leis sobre comida e como é que eles têm que se relacionar com os outros crentes So, sobre esses assuntos. these kind of topics, they show that the church in Rome, it was a mix of Jews and Gentiles. Então, esses tópicos mostram-nos que a igreja em Roma era uma mistura, uma junção entre judeus e gentios. And the possibility of disunity inside the church E havia a possibilidade da falta de união dentro da igreja because of this issue. por causa deste So assunto. it's one of the main focus of Paul in writing this letter to the Romans. Então, é um dos focos principais do apóstolo Paulo quando ele escreve a carta à igreja em Roma. Yeah, so as we go through Romans, E enquanto nós navegamos no livro de Romanos, just keep it in your mind coloque na sua mente that this is one of the main issues Paul is trying to resolve. que este é um dos assuntos principais que o apóstolo Paulo ele está a tentar resolver. Then the other purpose why he wrote the letter E o outro propósito, pelo qual ele escreve a carta, let's go together to Romans chapter 15, vamos juntos para o livro de Romanos capítulo 15, verse 22 to 24. de versículos 22 até 24. Romanos capítulo 15, versículos 22 até 24, assim diz a palavra do Senhor. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Okay, so we see that Paul is trying to establish Rome also as a center like he did with Antioch. Então, nós aqui vemos que o apóstolo Paulo está a tentar estabelecer Roma como um dos centros, tal como ele fez com a igreja em Antioquia. Because when he did his 3 missionary journeys, Porque quando ele fez as 3 viagens missionárias, he used Antioch as the center. ele usou Antioquia como um centro. It is the church which was supporting him in his 3 missionary journeys. Era a igreja que apoiava o apóstolo Paulo nas suas 3 viagens missionárias. So he's planning now to go establish himself in the region of Spain Então, ele está a planificar ir se estabelecer na região da Espanha, to preach the gospel there, pregar o evangelho lá, plant churches. plantar igrejas lá. But he wants to use Rome Mas ele quer usar Roma as a place where he can establish himself como o lugar em que ele pode se estabelecer, so that they can support him in the work he's going to do in Spain. para que eles possam apoiar o apóstolo Paulo no trabalho que ele vai fazer na região da Espanha. So that's why he's writing the letter to them Por isso ele escreve a carta para eles, so that they can be on one page with him para que eles possam estar na mesma página, in issues of doctrine na questão de doutrina and in what he teaches. e naquilo que ele ensina. Yeah, so he's preparing the ground Então está a preparar o terreno, so that as he goes there, de modo que assim que ele for para lá, the Church of Rome will support him in his mission to Spain. a igreja em Roma possa lhe apoiar no seu ministério. So
this is the man who had big dreams for the kingdom of God. Então, este é um homem que tinha grandes sonhos para o reino de Deus. Unfortunately, E, infelizmente, we read in the book of Acts how he was caught, he was transported to Rome in prison. e nós vemos no livro de Atos como ele foi preso e transportado para Roma. His desire right now was to use Rome as a base to preach in Spain. O desejo dele neste momento era estabelecer Roma como uma base para ele ir pregar na Espanha. But then he's going to arrive Rome now in chains. E ele chega em Roma com as algemas. So I say that Paul had great plans. Eu digo que Paulo, ele tinha grandes planos. If it was not for him to be arrested, Se não fosse pela prisão dele, his goal was to establish also churches in Spain. o objetivo dele era também estabelecer igrejas em Espanha ou na Espanha. This is the other reason why he's writing the letter to the Romans. E esta é uma das razões por que ele também escreve esta carta aos romanos. So, we are giving an introduction to just open your mind to the book of Romans. Então, nós estamos a dar uma introdução para abrir a sua mente sobre o livro de Romanos. That is just one of the letters De que é uma das cartas that Paul wrote. que o apóstolo Paulo ele There are escreveu. many other letters we are going to E study veremos muitas outras cartas, estudaremos muitas outras cartas that Paul wrote que o próprio apóstolo Paulo também to escreveu different churches and individuals. a igrejas diferentes e também para pessoas individuais. But for now, we'll be focused in the letter to the Romans, No momento estaremos a nos focalizar na carta aos romanos. and we have understood a bit the purpose why Paul was writing. E já entendemos um pouco por que o apóstolo Paulo escreveu esta carta. So in each chapter we'll be reading, Então, em cada um dos capítulos que nós estaremos a ler, at least you keep this in your mind, guarde isto na sua mente and it will help you to have direction as you meditate through the book of Romans. e vai te ajudar a ter uma direção assim que nós estaremos a meditar no livro de Romanos. Now, what can we learn from this? Então, o que é que nós podemos aprender disso? I know it's just an introduction, Eu sei que é apenas uma introdução, but what application can we make out of this? mas que aplicação é que nós podemos retirar disso? First is just to observe the grace of God in the life of Paul. Primeiro é observar a graça de Deus na vida do apóstolo Paulo. A man who was a persecutor of the church, Um homem que era perseguidor da igreja, he was a blasphemer of the name of Christ, era um blasfemo do nome de Cristo. but he wrote the bigger portion of the New Testament. Mas é ele que escreveu a maior porção do Novo Testamento. This is the grace of God. Isto é pela graça de Deus. He planted many churches. Plantou muitas igrejas. So this is just an encouragement Então, este é um encorajamento for us to trust in the grace of the Lord, para nós confiarmos na graça do Senhor. that God can save anybody. De que Deus ele é capaz de salvar qualquer pessoa. The grace of God does not fail anybody. A graça de Deus ela não falha com ninguém. God can pick a person really who is a blasphemer, Deus ele pode levar uma pessoa que é um blasfemo, a persecutor of the church, um perseguidor da igreja, and make him to invest in the kingdom of God the way Paul did. e fazer com que essa mesma pessoa invista no reino de Deus, como fez com o apóstolo Paulo. So I encourage you as you watch. Então, eu te encorajo, assim que você assiste, You might not be exactly like Paul. você pode não ser exatamente como eu, o apóstolo Paulo. Your sins might not be exactly the sins that Paul did. Os seus pecados podem não ser como os pecados que o apóstolo Paulo cometeu, But I just want you to know mas eu quero que você saiba that the grace of God is sufficient. que a graça de Deus é suficiente. The way he saved Paul Da forma como ele salvou Paulo and used him greatly in the kingdom, e usou a ele de forma tremenda para o reino, he can use any one of us. ele pode usar He cada can um de save any one nós. of us. Ele pode salvar a cada um de nós. Sometimes we think when we preach the gospel, Às vezes nós pensamos que quando nós pregamos o a evangelho, person can only be saved a pessoa somente pode ser salva when he first sits down, quando primeiro ele he assentar, reflects on his sin, refletir nos seus pecados and then he accepts Christ. e depois aceitar a Cristo. For Paul, it was different. Para Paulo foi diferente. There was no time to sit down and reflect. Não houve tempo para ele sentar e refletir.
God touched him, Deus tocou a ele. and right there, E naquele momento, he was saved. ele foi salvo. And he was already given a direction right E there. foi dado uma direção naquele exato momento. Okay, so, God can save us in different ways. Deus, ele pode salvar-nos de formas diferentes. Yeah, but we need just to believe. Nós somente precisamos crer. You need to believe. Você precisa It crer. doesn't matter Não importa who you are, quem você é, what you have done. o que você possa ter feito, The grace of God is sufficient for you. a graça de Deus, ela é suficiente para ti. After Paul was saved, Depois que Paulo foi salvo, he continued to talk about the things he was doing whilst he was in the world. ele continuou a falar das coisas que ele fazia ou tinha feito quando ele estava no mundo. And that encouraged him to serve more the Lord. E isso encorajou a ele a servir mais ao Senhor. Yeah, so what you do today Então, o que você faz hoje in the world, no mundo, tomorrow might be something to testify about. amanhã pode ser algo para você poder testificar ou testemunhar. My prayer is that your sin today, Então, a minha oração é de que o seu pecado hoje, or if you are far from the Lord today, ou se você hoje está afastado do Senhor, like Paul was far from the Lord, como Paulo, ele estava longe do Senhor, that tomorrow that might be transformed into a testimony. amanhã isso possa ser transformado como um testemunho na sua vida. Paul was testifying every day. O apóstolo Paulo, ele testemunhava todos os dias. I was a persecutor, Eu era um perseguidor, I was a blasphemer, eu era um blasfemo, but now I'm serving the Lord. mas hoje eu estou a servir ao Senhor. So this is my prayer, Então, esta é a minha oração. that whoever that is living in sin, De que qualquer um que estiver a viver no who is pecado, far from the Lord, que está afastado do Senhor, that tomorrow your life may be transformed into a amanhã testimony. a sua vida será transformada e seja um testemunho Which will be testifying before everybody. que você estará a testemunhar diante de todos. Yeah. And I want to encourage the pastors, E eu quero encorajar os pastores, those who are in the ministry. aqueles que estão no ministério. Let's be careful the way we teach, Temos que ter cuidado sobre a forma como nós pregamos, what we teach, o que nós pregamos, because the Jews, porque os they were judeus, bringing division in the church eles traziam divisão na igreja through their wrong teaching. através do seu ensino errado. And the Paul is trying to bring unity in the church E o apóstolo Paulo está tentar trazer união dentro da igreja through correct teaching. através do ensinamento correto. And is doing that even through the letters. E faz isso também através das cartas. Okay. So correct teaching, Então, o ensino correto it brings unity in the church. traz união dentro da igreja. Now, when we don't give good doctrine in Então, the se church, nós não estabelecemos boa doutrina na igreja, it ends up dividing the church. isto acaba dividindo a igreja. That's why Paul rebuked Peter and Barnabas Por isso, o apóstolo Paulo, ele repreendeu o apóstolo Pedro e o Barnabé because of promoting false doctrine. por causa de promover doutrina falsa. So let's promote unity in the church. Então, vamos promover união dentro da igreja. Today we have many denominations. Hoje nós temos muitas denominações. I don't know if that indicates a growth or division in the church, in Não the sei se universal church. isso indica a união, crescimento ou divisão dentro da igreja universal, Yeah, but we need to teach correct things from mas the nós Bible precisamos ensinar coisas corretas da Bíblia, that bring unity for the church, que trazem união para a própria igreja, both for the local church and the universal church. para a igreja local e também para a igreja universal. Yeah, so let's end here today because today is just an introduction. Então, por hoje, nós vamos terminar aqui, porque hoje é apenas uma introdução. So next Sunday we begin Romans chapter 1. Então, no próximo domingo, nós começamos com o livro de Romanos, capítulo 1. It's a very theological book. É um livro muito teológico, Yeah, but after understanding introduction, the Holy Spirit will guide us now through until the end of Romans. mas depois de entendermos a introdução, então o Espírito Santo vai nos ajudar ao longo de todo o livro, Amen. a entendermos o livro. Whatever Paul wrote for the Romans, O que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos it's also important for us. é importante também para nós. Yeah, and I want to thank you who is watching E eu quero agradecer a você que está assistindo and those who also are going to watch later on. e aos que irão assistir depois. I pray that you follow along this series A minha oração é que você siga a série
Today we are in Luke chapter 7 in our daily reading. Hoje nós estamos no livro de Lucas, capítulo 7, nas nossas leituras diárias. Yeah, so just follow along with us. Então, continue a acompanhar conosco. May God bless you. Que o Senhor vos abençoe, te abençoe, Bless your family. abençoe a tua família And may you understand the grace of God in your life. e que você entenda a graça de Deus na sua vida. I'll ask my wife to close in the word of prayer. E nós vamos fechar com uma oração. Oremos. Rei da Glória, muito obrigado. Obrigado, Papá, por falar conosco, Senhor, nesta tarde. Obrigado, Senhor, por comunicar, Senhor, por intermédio da sua Escritura, Senhor, para a vida de cada um de nós, Senhor, que estamos aqui a meditar na sua palavra e também aqueles que irão, Senhor, ouvir esta mensagem, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque aprendemos, Rei da Glória, a vida do apóstolo Paulo. Entendemos, Senhor, de onde o Senhor lhe tirou e até onde o Senhor lhe levou. Obrigado por nos mostrar a graça. Obrigado, Jesus. Nós entendemos, Senhor, que não há limitação para a manifestação da sua graça. De que não existe, Senhor, um pecador, um grande pecador ou um pequeno pecador. Não existe um pecado grande ou um pecado pequeno. De que a sua graça não seja, Papá, capaz de cobrir. O Senhor foi capaz de cobrir o pecado daquele que perseguia a igreja, daquele que queria a extinção da igreja, daquele que queria a destruição da sua obra. E usar este mesmo homem, Senhor, para ser um servo nas tuas mãos. Isso nos mostra, Rei da Glória, de que a sua graça, Senhor, ela é grande. Não só é suficiente, mas ela é grande. Rei da Glória, que esta palavra, Senhor, continue a ser ministrada, Senhor, para nós. De modo, Papai, que nós, quando olhamos, Senhor, para alguém que precisa da sua graça, possamos compreender, Papá, a imensidão, Papá, da sua graça para com a vida daquela pessoa. Não só aqueles que estão, Senhor, perdidos no mundo, mas também nós mesmos que já estamos, Senhor, já fazemos parte do seu reino. Que a sua graça continue sendo manifestada em nós. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue a abrir, Papá, o entendimento do seu povo, da sua igreja, Papá. A compreender, Papá, que a sua graça nas nossas vidas ela é necessária. Foi necessária para a nossa salvação e continua sendo necessária, Senhor, enquanto nós continuamos, Senhor, a te adorar, a te servir, em nome de Jesus. Obrigado, Papá, por usar o teu servo e nos dar, Papá, a introdução sobre o livro que nós estaremos a estudar. Também queremos te agradecer por aqueles, Papá, que se juntaram para acompanhar, Senhor, essa transmissão. E por aqueles também que irão se juntar, que irão assistir no seu tempo, de acordo com a sua capacidade. E que o Senhor continue a iluminar com esta palavra a cada um de nós. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Rei da Glória. Que o Senhor continue a nos abençoar. Continue a abençoar o nosso domingo, as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos e agradecemos. Amém. Amen. Amen. All right. The Lord bless you. Que o Senhor vos abençoe. Ciao, ciao. E tchau.